Nós resolvemos não aceitar isso, né? E abrindo um parênteses, Ventura, é um tratamento que não tem evolução desde a década de 80. Então eu costumo dizer que as crianças com tumor cerebral são as forgotten kids, né? Elas foram esquecidas pela sociedade, seja porque tem uma incidência baixa, né? Não existe um retorno financeiro, simplesmente para alguns tumores cerebrais não houve pesquisa. Então o tratamento que o meu filho fez em Boston e que ele faria hoje aqui no Einstein, ou em Nova York, ou em Porto Alegre, é um tratamento da década de 80. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo a mais um YPOcast, o podcast do YPO. Hoje estou aqui com um querido amigo do Sul, Fernando Goldstein. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Ventura. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui. Ótimo. O Fernando, ele tem uma carreira brilhante aqui, né? Neto de judeus imigrados da Polônia, lá no Sul, né? O avô dele começou a vida no Sul com uma alfaiataria de renome, depois logo enveredou para a área imobiliária, onde o Fernando assume a construtora da família e faz uma carreira belíssima aí de crescimento para outros estados, com operação em Santa Catarina e no Paraná, junto com a Cirela desde 2005. O Fernando fez administração de empresas, fez pós-graduação também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA na Dom Cabral e fez MBA no MIT também. Está no conselho da Cirela desde 2017, é conselheiro da Children National Foundation, o único membro não americano, e nos últimos anos o Fernando fez uma coisa muito impressionante, do qual a gente vai falar aqui bastante no podcast hoje, uma mensagem muito linda de vida, né, que ele cria e funda o MBI, né, que daqui a pouco ele explora um pouco e conta para nós e compartilhar essa experiência de vida dele. Também nos últimos anos, mais precisamente nos últimos 4 anos, o Fernando ele virou um colunista em série, mais de 150 artigos escritos aí para o jornal Zero Hora lá no Sul, para a própria Exame aqui onde nós estamos hoje, né, para o Estadão, e falando de diversos assuntos de vida, de política, de negócios, de filantropia, enfim, um verdadeiro escritor aí de colunas, e já dá para fazer um livro, né, Fernando? Muito bem-vindo, um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Ventura, muito obrigado. Então, gostaria de começar hoje, Fernando, falando um pouquinho aí dessa história do seu avô, né? Hoje me remete muito a um IPOer nosso aqui, colega, que a gente estava falando um pouquinho antes da gravação, do Joseph Kurk, que tem a família aí, um livro e um filme que está na Disney, né? Eu quero trazer o Joseph aqui em breve. Vai ser uma honra entrevistá-lo, que ele fez o livro e o filme chamado Somos os que Tivemos Sorte. E seu avô também veio, né, fugido aí da Polônia para o Brasil, né? E depois logo você entrou na construção, que é um desafio grande, né? E uma criação de bem. Então eu queria que você colocasse um pouquinho a sua paixão, as suas origens e um pouquinho da sua história de família. Beleza. Bom, obrigado. Eu sou casado, minha esposa Bárbara, eu tenho 2 filhos, o Frederico, que tem 18 anos, o Henrique, que tem 11. Como o meu avô, como tu disseste, ele veio da Polônia, ele teve a visão de vir, ele viu que a situação para os judeus estavam complicando muito, né? E ele conseguiu sair da Polônia antes, né? Antes da situação ter ficado, né? De fechar para a saída dos judeus. Ele então tinha 5 irmãs e uma mãe que ele nunca mais viu. Ele saiu aos 18 anos e pegou um navio e veio, e acabou indo para o sul porque ele tinha, aliás, eram 4 irmãs, uma das irmãs já tinha vindo antes com o marido, e o marido vendia bilhetes de loteria em Porto Alegre, na rua, né? E com esse dinheiro ele conseguiu financiar a passagem do meu avô pro Brasil, né?
E com isso, normalmente, quando eu vejo pessoas vendendo bilhete de loteria na rua, eu compro, né? Porque foi isso, graças a isso, que estamos aqui hoje, né? Bom, linda história. Eu lembro, meu pai também foi um português migrante, e vendia bilhetes, era mascate na Praça da Sé também, quando ele veio com 12, 13 anos, né, uma origem, né? E como foi a inspiração do seu avô, da sua família? Logo você entrou na faculdade, você se apaixonou aí pela construção, ele já estava na construção, isso que te motivou a entrar no ramo? Meu avô trabalhava numa indústria têxtil na Polônia, bem recente. Quando ele chegou aqui, ele começou a trabalhar numa alfaiataria, e começou a aprender o ofício de alfaiate, né? É uma história muito bonita, tem um livro também, mas é um livro que a distribuição é restrita, ele não é vendido. Mas então ele chegou a ter uma fábrica de roupas, assim, de ternos, né? Essas coisas, com algumas lojas. Em 1973, o meu pai já estava com ele, e há alguns anos eles venderam para o Grupo Riachuelo, Grupo Guararapes, né, Lojas Riachuelo, e aí com o dinheiro da venda eles compraram 2 ou 3 terrenos, e aí começaram a incorporar, né? Eu com 17, 18 anos entrei na empresa, e a empresa cresceu muito. Nós fomos líderes no Sul, né, lá em Porto Alegre, éramos a empresa líder do setor. Em 2005, né, mais ou menos, há 20 anos atrás, teve aquela onda eu não sei se os ouvintes ou se se a nossa audiência aqui vai lembrar, mas teve uma onda de IPOs no Brasil, né, especialmente, né, entre elas da construção civil. Houve 21 ou 22 aberturas de capital, várias empresas abriram, né, obviamente que muitas terminaram pelo caminho. Mas a primeira que abriu, isso foi na sequência, a primeira que abriu foi a Cyrela, em 2005. Depois os outros foram a partir de 2006, se não me engano. E aí houve uma invasão dessas empresas por todos os estados, né? Porque a IPO, dinheiro em caixa, precisavam então, né, aplicar o dinheiro, etc. Mas na época, antes desse boom, a Cyrela nos procurou, antes dela abrir capital, dizendo: olha, vou abrir capital, e nós vamos precisar expandir, e gostaríamos de você sócio no Sul. Então acabamos nos associando com a Cyrela, obviamente que a Cyrela, hoje eu estou no conselho, a empresa cresceu muito, está super bem posicionada no mercado, em São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, etc., E é essa mais ou menos a história, né, nesses últimos anos. E aí você expandiu a empresa para Santa Catarina? Sim, aí com a Cyrela a gente negociou uma parceria para todos os estados do Sul, e aí nós fomos para Santa Catarina, Paraná, enfim. E fazendo sempre middle e high, na época era middle e high, né? Hoje a Cyrela está também no Minha Casa Minha Vida. Na época era middle e high, os mercados onde se atuava. Interessante. Mas eu vou perguntar aqui para você, Fernando, também uma das motivações, um turning point, né, dos últimos anos de vida, que é a fundação do MBI. Eu queria gastar o tempo nosso aqui. Eu acho que tem uma mensagem fantástica para os nossos ouvintes. Você é um empresário de sucesso, foi líder, né, do Sul, como você disse, na área de construção, que não é nada fácil, né? Passa aí por diversos ciclos econômicos, expansões de juros e, né, expansão e retração do mercado. É verdade. Né? Mas um fato na sua vida, nos últimos anos, que transforma, né? Eu acho que te dá como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, uma transcendência, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, eu não quero revelar, e você sim traz isso a tema, e explorar muito a transformação pessoal, né? Que isso fez você como profissional, como líder do setor, né? E mensagens aqui da nossa transcendência de vida, né? Para os nossos IPOs, nossos colegas. Com certeza.
A história do MBI ela começa de uma forma muito triste, na aventura em 2015. O meu filho Frederico, mais velho, então com 9 anos, ele foi diagnosticado com tumor cerebral, chamado meduloblastoma, né? E é um tumor raro, mas acomete aí milhares de crianças no mundo todos os anos. E nós fizemos então um tratamento dele. A gente foi para os Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos esse tratamento ele consiste em uma cirurgia, radiação e quimioterapia. É um tratamento extremamente agressivo, né? E existe, infelizmente no Brasil, não existe uma radioterapia chamada radioterapia por prótons, que hoje nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo já é bem comum. Infelizmente no Brasil não existe. É uma radioterapia menos invasiva, portanto muito importante para um cérebro de uma criança que está em formação. Fizemos todo o tratamento lá em Boston e infelizmente o tumor dele voltou 3 anos depois. E esse tumor, meduloblastoma, ele tem uma característica, né? As crianças fazem esse tratamento que eu descrevi há pouco e 75% das crianças se curam, mais ou menos, né? O número varia 70%, 80%. Só que se curam entre aspas, porque é um tratamento, como eu falei, muito agressivo e as crianças ficam com sequelas para o resto da vida. Por exemplo, elas têm problemas cognitivos, podem ter problemas cognitivos, podem ter problemas de não crescer, ou eventualmente até tumor secundário em função da agressividade desse tratamento. Mas com meu filho foi pior, porque ele ficou do lado errado dos trilhos, como eu costumo dizer. Ele ficou nos 25% que não curou, o tumor voltou, né? Então a gente tem um tumor de criança que acomete milhares de crianças, que as que se curam ficam com sequelas graves e muitas não se curam. Meu filho não curou e nós estávamos lá em Boston e eu e minha esposa tivemos que ouvir do médico que voltássemos para o Brasil e que o meu filho ficasse no lugar que ele gosta, com as pessoas com que ele gosta, porque não teria mais o que fazer. Bom, eu não preciso... Se alguém acha que tem problema na vida, se alguém acha que não sabe o que é, né? Não sabe o que... Quando algum amigo, alguma pessoa diz assim, não, eu sei que você está passando, eu digo assim, não, você não sabe, né? Não... Estou vendo até que tu está te emocionando aqui. Eu conto assim de uma maneira mais aparentemente fria, porque eu já contei essa história muitas vezes, né? Mas é uma coisa assim, quando ele teve o diagnóstico foi terrível e a gente sabia que existia uma chance da recidiva. Quando teve a recidiva é uma sentença de morte. O médico diz, seu filho vai morrer. Eles disseram isso, né? Nós resolvemos não aceitar isso, né? E abrindo um parênteses, Ventura, é um tratamento que não tem evolução desde a década de 80. Então eu costumo dizer que as crianças com tumor cerebral são as forgotten kids, né? Elas foram esquecidas pela sociedade, seja porque tem uma incidência baixa, né? Não existe um retorno financeiro, simplesmente para alguns tumores cerebrais não houve pesquisa. Então o tratamento que o meu filho fez em Boston, e que ele faria hoje aqui no Einstein, ou em Nova York, ou em Porto Alegre, é um tratamento da década de 80. Né? Isso em dimensão de ciência são 200 anos. Né? Não, são 200 anos. A evolução científica é gigantesca. Está falando de 34 anos, você tem 2 séculos aí de atraso de pesquisa. Né? Exatamente. Nós não usávamos e-mail. Não tínhamos celular quando esse tratamento foi criado. Então eu não aceitei isso e num primeiro momento eu procurei um médico em Washington chamado Dr. Packer, que é um dos maiores especialistas no assunto. Eu não tratei o meu filho em Washington porque não tinha aquela radiação que eu citei aqui no início, que é uma radiação que tinha em poucos lugares nos Estados Unidos. Hoje ela é bem difundida. Mas eu fui ao Washington nesse especialista e disse, Dr. Packer, o que eu faço? Né? Eu falei com muitas pessoas. Na realidade, aqui o podcast a gente tem tempo de dar alguns detalhes. Né? Sim. O Dr. Packer estava em férias quando a gente recebeu essa notícia da recidiva.
Eu já conhecia ele e eu confiava muito nele. Só que eu não tinha acesso, porque ele estava em férias. Eu falei com pessoas no mundo inteiro. Eu fiquei 2 semanas como se eu fosse um zumbi, né? Porque quando você quando você não tem protocolo, você tem trials. As pessoas, os médicos, cada médico fala uma coisa diferente, porque não tem protocolo. Não tem comprovação científica. Então, as pessoas te dão, olha, pode fazer isso, pode ir lá na Alemanha fazer aquilo, pode ir no Japão, tem alguma coisa na China. Ninguém te diz faça isso, porque não tem protocolo. Quando o Dr. Packer voltou, eu fui falar com ele, ele disse, eu confiava muito nele, ele disse, não, nós vamos fazer um trial em Nova York e outro trial, clinical trial, para quem não sabe, são experimentos, né? São tratamentos ou remédios que funcionaram nos animais e que são autorizados pelo FDA para serem testados em humanos. Por que os humanos se submetem a isso? Porque eles não têm alternativa, né? Então eles fazem o trial, porque se eles não fizerem, eles não vão sobreviver. Nós fizemos 2 trials, um em Nova York, no Memorial Sloan Kettering, e um no Children's National de Washington. Infelizmente, isso foi durante a pandemia, foi uma confusão, muito difícil a logística, mas infelizmente o tumor do meu filho voltou. Ou seja, esses trials que não eram específicos para meduloblastoma, porque não havia, não funcionaram. Então eu fui de novo ao Dr. Packer e disse, Dr. Packer, eu quero fazer alguma coisa pela ciência, né? E aí eu fiz uma doação pessoal e fiquei muito impressionado com a minha doação, que o Dr. Packer chamou cientistas de Toronto e de mais 2 lugares. Eu fiquei muito impressionado e resolvi fazer mais. E aí eu criei, faz 3 anos e meio, o Meduloblastoma Initiative para captar recursos. Fazendo um fast forward, né? Jogando 3 anos para frente, estamos em 2024 agora, a gente criou algo e foi by chance, né? Não foi uma coisa assim, foi uma coisa meio que por acaso, mas obviamente que a gente foi estruturando. Mas hoje o MBI, ele consiste em 14 instituições, 11 nos Estados Unidos, 2 no Canadá e 1 na Alemanha, que reúne os principais especialistas do planeta, literalmente são os cientistas que mais publicaram sobre meduloblastoma, e o Dr. Packer, né, criou um modelo onde esses laboratórios eles precisam, cada um tem uma peça do quebra-cabeça. Então um atua mais na área de imunoterapia, o outro atua mais na área de descoberta de novas drogas e etc. E a condição para eles entrarem e ser financiados por nós é que eles precisam fazer a troca online, ou seja, normalmente existem muitos silos no meio científico. Como os cientistas querem publicar, eles retêm as informações e muitas vezes tem trabalhos que são duplicados, triplicados, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. A gente conseguiu, talvez não eliminar, mas reduzir muito isso, e conseguimos em 2 anos e meio aprovar 2 trials no FDA para meduloblastoma. E aprovar 2 trials, aprovar um trial no FDA em 2 anos e meio é tido como sem precedentes, né? Porque a gente criou essa dinâmica desses laboratórios que não é comum nos Estados Unidos, tu ter um consórcio de laboratórios financiados por uma entidade, no caso nós, trabalhando em conjunto, né? E com um foco muito grande em achar a cura o mais rápido possível, né? Porque, obviamente, eu costumo dizer para os cientistas, né, eu já tive 3 ou 4 oportunidades em participar de reuniões com todo esse grupo, são 18 cientistas distribuídos em 11 instituições, e eu digo para eles, vocês estão acostumados a receber grants, que são financiamentos, né, de famílias. Isso não é incomum nos Estados Unidos, mas muitos são como um tributo a entes. Muitas famílias se mobilizam porque assim, olha, eu perdi meu filho, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, então eu quero que ninguém mais sofra dessa doença. E o que eu digo para os cientistas é o seguinte: aqui nós temos que achar
a cura para o Frederico, que está aí lutando, e para milhares de outras crianças. Então, no time to lose é o nosso slogan, né? Não temos tempo a perder. Então a gente, obviamente que ciência não se pula etapas, porque senão o experimento não vai funcionar, mas as burocracias, a dinâmica entre os laboratórios, ela é agilizada ao máximo, né? E o modelo também, desculpe se eu estou me alongando muito, não. se eu estou me alongando muito, me corta. Vamos né? lá. O modelo também, né? As famílias, muitas iniciativas, elas, eu quero achar a cura para o câncer, mas às vezes infantil, muitas vezes não especifica uma doença, ou às vezes especifica a doença, e aí recebe pedidos de cientistas do mundo inteiro, daí eles têm um comitê científico, e eles aprovam, ou não aprovam, e dão grants espalhados, né? Um cientista solicita aqui, eles aprovam e tal. É maravilhoso isso, só que o nosso modelo é diferente. A gente não dá grants espalhados, a gente só financia esses 14 laboratórios. Se vier um 15º laboratório e fizer sentido, a gente vai agregar ele ao grupo, mas a gente costuma dizer que não é um focus, é um laser focus, né? E esse modelo fez com que a gente conseguisse acelerar muito, né? A ponto de ter esses 2 clinical trials aprovados em tempo recorde. E Fernando, você está falando aqui, eu estou imaginando 2 pilares, duas coisas distintas aqui, né? Uma é uma verdadeira startup de inovação que você fez, né? E ligar 14 entidades separadas. Eu imagino aqui a dificuldade, como você mencionou, os feudos, ou os silos, ou os blocos aí de compartilhar informações. Queria que você explorasse isso um pouco. Quão difícil isso foi, ou qual foi a estratégia que você fez para conseguir, ou reliable nesse doutor renomado, né? E também um outro fator você mencionou, né, que hoje você consegue falar muito mais sobre o tema, né? E você estava falando aqui, eu estava me emocionando bastante, porque a gente toma isso como vida, né? A nossa vida. Né? Então é difícil não ter empatia e a gente não se comover. Mas você mencionou que você ficou umas 2, 3 semanas ou mais como um zumbi e o choque de falar assim, como assim, eu vou voltar para o Brasil e espera acontecer, né? Queria que você falasse um pouquinho aqui, contasse como foi esse momento e aonde você teve o turning point de força, energia, falou, não, não vou aqui ficar parado na inação e reclamando, mas eu vou para a ação e vou atrás, né? Ou seja, eu não aceito, né? Esse não aceito, essa resignação de mudança e de criar algo fantástico como você está criando, né? E liderando. É um bom ponto esse teu, Ventura. Talvez nunca ninguém tinha me perguntado assim e eu te agradeço pela pergunta. Realmente foram... É impossível colocar em palavras, né, o que a gente passou naquelas semanas até ter uma primeira luz do Dr. Packer, dizendo, não, vamos fazer esse trial. Mas foi simplesmente... Eu realmente tomei uma decisão de que eu não ia aceitar, eu não ia perder meu filho, ou pelo menos não ia perder sem lutar o máximo possível, né? E eu costumo dizer para minha esposa, né, que alguém pode ter feito igual a nós, mas não, porque a gente tratou ele nos melhores centros do mundo, no caso lá em Boston, a gente fez os clinical trials, que não deu certo, a gente fez os clinical trials disponíveis, não deu certo, e aí a gente foi para uma terceira etapa, que é fazer a ciência andar, né? Então e isso não é só dinheiro, né? Não é só o poder do dinheiro, é também querer lutar. Simplesmente para mim é inconcebível, né? Eu não fazer tudo, né? Então, de novo, eu não acho que não sei se um sheik árabe, talvez com o poder do dinheiro, mas de novo não é só dinheiro, né? Então, conseguir reunir os melhores
cientistas do mundo, eles se sensibilizarem pela causa. Quer dizer, o Dr. Parker diz, não, vai, na primeira reunião ele disse, não, vai, porque é importante eles verem, eles olham muito o microscópio, eles têm que ver o que está por trás daquela lâmina do microscópio, né? Então, a gente vai e a gente tenta criar awareness e estamos lutando, né? Estamos lutando. Esses tumores, assim, essas doenças raras, que não foram pesquisadas, né, é impressionante, elas dependem só de filantropia. Alguém pode perguntar, não, mas por que o NIH, que é o National Institute of Health, não financia? Porque, como ela quase nunca foi pesquisada, essa doença, especificamente um grupo do medulloblastoma que o meu filho teve, que chama Grupo 4, que é 50% de todos os meduloblastomas, ele nunca foi pesquisado porque ele é muito difícil. E o NIH, ele só entra se tu já tem um nível de descoberta científica mínimo, senão ele não coloca recurso. Então, algumas doenças dependem, elas só decolam de filantropia, em função da filantropia. E a gente conseguiu, né, não quero fugir da tua pergunta, mas a gente conseguiu criar esse modelo, né, e hoje conseguimos ter esses resultados. Tem até uma outra família, por exemplo, de uma outra pessoa do Colorado que entrou em contato e também está numa situação parecida com uma outra doença e nos pediu para ajudar a mostrar como é o nosso modelo, né? Então isso pode, quem sabe, vir a ser uma nova forma, né, de pesquisar, de unir forças para achar cura de doença. Agora, a gente já teve um artigo publicado na revista no site do MIT há um ano e meio atrás. Agora eles estão fazendo um outro artigo exatamente sobre esse modelo, né, de pesquisa e tal. Então, enfim, a gente está... Fugiu um pouco da tua pergunta. Não, mas você está inovando eu acho que da sua resiliência e força interna, né? Isso. É evidente que você traz isso para uma causa fantástica. E inovando numa modelagem de uma startup, porque, como você falou, se sai já um artigo e a estratégia que vocês conseguiram reunir esses 14 centros de excelência, né? E também fazer o awareness e o fundraising também disso, né? Como trazer, porque doenças raras... a gente não tem tanta visibilidade, né, dos laboratórios ou das farmacêuticas ou dos grandes conglomerados químicos aí que produzem isso, né? Acho que aí tem uma visão onde você tem mais demanda, né? As coisas que você não tem demanda, você tem a dificuldade até da amostra ou da forma de pesquisar, como você bem colocou. Exato. Né? E hoje, como está aqui no Brasil ou fora, você tem uma atuação e um atingimento global, né? Você falou que você tem pessoal nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na Ásia. Como que é essa comunicação? E também, já adiantando aqui, também não vamos esquecer no final aqui da gente deixar uma página, um link aqui do fundraising também dessa causa, né? A gente não pode perder a oportunidade aqui, Fernando. Né? Na realidade, no modelo que a gente criou, né, a gente acabou eu desenvolvi essa parceria com o Dr. Parker. Ele pertence a um hospital chamado Children's National Hospital, que é um dos 5 principais hospitais pediátricos nos Estados Unidos, é uma instituição muito grande. Nos Estados Unidos, qualquer cidade tem um hospital de criança, então esse é um dos 5, é uma instituição muito grande. O nosso modelo é tão disruptivo que eu fui convidado a fazer parte estou no board da fundação, né, para tentar contribuir, né, com essa visão de fora dos Estados Unidos e desse modelo. Então é uma situação que me honra muito. Então eu fico com essa parte de fundraising mesmo, né? A gente conseguiu arrecadar quase 11 milhões de dólares até agora. Muito de brasileiros, muito de empresários brasileiros que se sensibilizaram com a causa, e espero que outros tantos que estejam nos ouvindo aqui ou nos vendo aqui. E estamos agora tentando entrar nos Estados Unidos, né, para também captar de americanos. Tem um certo percentual que é de americanos, mas ainda é pequeno.
Então, o Dr. Packer fica com essa gestão, né, dos cientistas, etc., essa interação dos laboratórios de coordenação é dele, ele é uma liderança, como eu falei antes, ele é uma das principais lideranças do mundo nessa área, muito respeitado, ele faz essa liderança, essa gestão, e eu participo, né, acompanho, vou existem reuniões científicas, eu faço parte como ouvinte, obviamente, porque eu sou leigo, né? E é interessante, né? Uma outra experiência. Eu recebo contato de muitas famílias do mundo, né? De todos os lugares que tu puder imaginar. E eu faço questão de atender, não trocar um e-mail, eu faço Zoom, né? Com 70 famílias, mais ou menos, né? 60, 70 famílias de tudo que é lugar. Do Irã, Israel... outro dia foi do Emirados Árabes Unidos, Holanda, Estados Unidos, tudo, brasileiros vários, pessoas que têm seus filhos com medulloblastoma que recidivou e que sabem que as crianças vão morrer, né? E vem na gente uma esperança, talvez a única esperança, né? Então obviamente que eu não sou médico, eu não dou conselhos médicos, mas eu conto a minha experiência, eu conto o que a gente está fazendo, eu coloco eles em contato com o Dr. Packer, se eles quiserem, mas então com isso a gente vai, eu acabo sendo exposto a muitas histórias tristes, né? Sem ter formação para isso, sim, né? A vida me colocou nessa posição, né? Então enfim, entrando também um pouquinho, né, a minha vida mudou completamente, né? Hoje Isso que eu ia perguntar um pouco para você. A vida te colocou nessa posição e te abriu portas para uma outra dimensão de vida, né? Eu queria que você falasse um pouco o Fernando antes, o Fernando pós, né? Até os seus 140 artigos aí em 4 anos, mais de 150 artigos, né? Escrevendo de tudo. Qual foi a mudança pessoal? Como é que você enxergava o mundo antes e como é que você enxerga o mundo hoje e a sua ação no mundo, a sua postura no mundo, a sua colocação hoje, o propósito também, né? Até uma coisa que eu não falei aqui, mas é interessante, eu tive câncer. Há 20 anos atrás eu tive um sarcoma, um câncer bem sério, mas eu tive muita sorte, né? Somos os que tiveram sorte, né? Aquele livro do Joseph Curke que tu citou, eu consegui resolver, estou aqui, né? 20 anos depois. Muita gente que está nos vendo aqui deve ter passado por situações similares, mas não tem nada que compare com um filho tendo câncer, nada. O impacto é 1000 vezes, infinitas vezes, né? Então realmente o meu câncer não foi transformacional para mim, mas o câncer do meu filho foi. Mudou completamente a minha perspectiva de vida, de propósito, entendeu? E também entrar nesse mundo e ver essas famílias todas sofrendo e interagir com isso. Hoje eu costumo dizer, né, e disse lá no MIT, quando eu tive a oportunidade de apresentar, o MBI foi escolhido lá para o ano passado a gente fez uma apresentação no auditório cheio, e eu disse lá o que eu vou repetir aqui, porque de uma certa maneira a audiência lá é a Sloan School of Business, então de uma certa maneira a audiência pode ser bastante similar, né? Eu disse lá, e aplaudiram, né? Eu disse que embora a gente estivesse aqui, estamos todos aqui numa escola de negócios, né? A vida não é só acumular ativos, a vida é mais do que isso, né? Então eu repito isso aqui, né? Eu hoje não consigo entender, e tenho repetido isso, e tenho escrito em alguns artigos, aquele empresário, aquele executivo que simplesmente ele tem como missão, ele só tem um propósito, que é acumular, né, acumular ativos, né? E eu acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa pelo outro, né? Pode ser um pouco clichê isso, mas eu estou falando do fundo do coração. Todo mundo tem que ter um propósito, tem que ajudar de alguma forma e ajudar significativamente. Não é simplesmente vou lá aqui, faço uma coisinha. Ajudar, talvez ajudar com a sua capacidade de gestão também, de fazer as coisas andarem. Então isso mudou completamente, né? Eu estava até, vou fazer um comentário que a gente vai lembrando, né, Ventura, isso não estava, mas eu tenho uma sobrinha de 19 anos que ela está estudando lá em Nova York, e eu estava outro dia conversando lá com ela, 20 anos ela tem,
20. E aí ela me perguntou o que eu fazia. Eu disse, olha, hoje eu me dedico fortemente para o MBI, assim, a minha atuação como empresário Aí ela disse assim, tio Nando, né? Ela me chama Fernando, né? Fazer a tua vida de empresário né? Tu pode ter alguém para fazer no teu lugar, tu pode ser substituído. Agora, fazer o que tu está fazendo no MBI, quem é que vai fazer, né? E é verdade, né? Então, o que a gente está conseguindo fazer... Eu já, não sei se eu já comentei isso aqui na nossa conversa, mas eu jamais imaginava que em 3 anos a gente já está numa posição assim, entendeu? Com essa relevância. A CEO do Children's National, que é esse hospital grande lá de Washington, ela não disse para mim, mas ela disse para uma pessoa que me contou, que ela disse numa mesa, ela disse assim que o que o MBI está fazendo, no prazo que ele está fazendo por uma doença, não foi feito. Nunca ninguém fez. Né? Então, isso foi um depoimento da CEO do hospital, né? Não sou eu que estou dizendo. Né? Então, realmente, a minha missão é angariar fundos para fazer essa pesquisa andar. A minha missão de vida, quando eu achar, eu não digo se eu achar, é quando, né, nós acharmos a cura do medulloblastoma, eu vou me dedicar a outra doença, eu vou me dedicar o resto da vida para que nenhuma criança tenha câncer ou que não tenha cura, né? Então a gente procura também criar awareness, né, para essa doença, para outras doenças, para que famílias sigam o mesmo exemplo que nós, porque alguém que está aqui nos ouvindo pode dizer, olha, que ideia bacana, eu vou procurar quem é o melhor cientista do mundo e vou achar a cura dessa doença aqui. É possível. É possível. E você tem a modelagem que você está virando o case do MIT, né? Exato. Eu acho que essa modelagem vai virar muito exemplo para isso, né? Exato. Agora, Fernando, falando um pouquinho do seu sentimento, da sua emoção, do seu propósito, né? Quando você fala, a gente não é inconcebível, né? Tá aqui só acumulando ativos, né? Ou trabalhando. Hoje queria que você, não sei se você consegue colocar isso em palavras, né? Como você viu o mundo antes e agora, né? Você olhava, você da construção, né? Sólido, criar tijolo, concreto, fazer, difícil, né? A construção sempre é uma concretude, né? E muita disputa comercial, muita disputa empresarial, né? E hoje, como você olha essa lente de produção, como você olha as pessoas, o sentimento, o amor, a afeição, o ser humano, como você vê isso, né? Como eu falei antes, né, Ventura, a minha visão de mundo, ela mudou, né? Eu me tornei uma pessoa mais sensível, mais, né, meu olhar para as coisas, a vida, como eu te falei antes, era negócios. Eu fazia alguma filantropia, mas é isso que eu te falei, todo mundo faz alguma filantropia, né? Ninguém aqui que está nos ouvindo não vai dizer que não faço nenhuma filantropia. Mas estamos falando de alguma coisa realmente significativa, que gera impacto, né? Que muitas vezes não é só dinheiro, é capacidade de influenciar os outros, de fazer uma gestão de alguma coisa, etc. Então eu me tornei uma pessoa mais sensível, né? Eu escrevo, né? Outro dia eu escrevi uma coluna e é interessante, né? Porque são as coisas mais prosaicas que tu me perguntou antes da gente entrar no ar, sobre o que você escreve. Eu escrevo sobre tudo, tudo, né? Então eu me lembro uma vez, só para contar, eu estava em Buenos Aires, em Ezeiza, era 6 horas da manhã, não sabia qual era o terminal do meu... Me ocorreu agora esse exemplo, teria vários, né? Onde é que era o meu portão e tinha um vigia no aeroporto, 6 horas da manhã, não sei se ele já estava trabalhando a noite inteira ou recém tinha começado, mas ele estava ali encostado num pilar, e eu passei por ele e perguntei, onde é o portão tal? E ele me olhou e disse, bom dia. Então outro dia eu escrevi um artigo, né, falando da importância da saudação, né, de dar bom dia para a senhora. Que estar presente, né? Essa sensibilidade, entendeu? Não aquela coisa de ficar só focado, né, nos seus problemas, nos seus negócios. Claro, tudo isso é importante, eu me foco muito num projeto aqui, mas não há dúvida que a sensibilidade
minha visão de mundo mudou, tanto que eu consigo perceber situações da minha vida, como essa, que aconteceu há 15 anos atrás, e escrevo um texto publicável, né? Significa que ele foi... algumas pessoas leram aquilo e disseram, esse texto... faz sentido, vale a pena compartilhar ele. E é muito legal, né? Fugindo um pouco da tua pergunta, mas o meu hobby hoje é escrever. Eu adoro escrever. Se eu estou estressado, eu vou escrever. Sim. Porque é uma forma, assim, tu conseguir externar os teus sentimentos, né? E compartilhar com, muitas vezes, dependendo do veículo, milhares, dezenas de milhares de pessoas, né? E o que é melhor, né? Hoje em dia, na época da polarização, tu bota a tua ideia e ninguém tá te contestando, porque tu, pelo menos, pode não gostar, mas não vai te dizer, né? A menos que tu publique nas redes sociais. Mas, enfim, mudou muito. Foi muito... Tudo isso que aconteceu é uma tristeza, é uma luta. Nós estamos há 9 anos lutando, né? O Frederico, ele está bem, mas ele não está fora de risco, né? Mas ele está bem, e se Deus quiser, quem sabe ele vai ser estamos torcendo para que ele seja um ponto fora da curva, porque não é isso que acontece com as crianças que têm meduloblastoma recidivante. Mas eu não conseguia imaginar como é que seria a minha vida, como é que era a minha vida antes de ter um propósito, alguma coisa realmente transformacional para ajudar os outros. Eu terminei de ler um livro, até estava no grupo lá de WhatsApp nosso, que é A Segunda Montanha, do David Brooks. Tem o Arthur Brooks, que é o Strength. Eu não sei se ele é irmão ou não do David, mas ele fala A Segunda Montanha, né? E ele coloca ali uns 6, 7 elementos das fases da vida, né? Então, a gente fala de necessidades materiais, o acúmulo, depois do ego, da gente ter a satisfação, o reconhecimento profissional, enfim, social, né? Aí depois ele fala um pouquinho de intelectual, a gente entender o mundo, né? Como a gente... e aí ele fala da germinativa, eu estou tentando lembrar aqui, que é fazer o bem aos outros, né? E aí mais uma, e depois a última é a transcendência, que é o propósito acima de tudo, né? O propósito que ele é um propósito que transcende todas as outras fases e transcende o nosso ser, né? Eu acho que você chegou lá, você está fazendo isso, né? Por óbvio, por um motivo não feliz, né? Claro. Mas que está trazendo uma felicidade, está trazendo uma motivação e um impacto em várias outras famílias, como você falou, do Irã, a Europa, aos Emirados Árabes, aos Estados Unidos. Eu acho que a capacidade do ser humano em extrair, né, as coisas fantásticas que a gente tem, né, tem uma ignição, às vezes, com um fato triste, né? Mas você transformou e teve a sabedoria de transformar isso, né, numa coisa vitoriosa, uma coisa que vai ter sucesso e certamente vai ter a cura. Você vai conseguir, vão torcer aqui, né? Eu queria deixar aqui um link, Fernando, para quem quer contribuir para o MBI. Como é que faz? Entra em contato com você, tem uma página na internet, como é que faz a contribuição aí de doações para o MBI? Contribuições financeiras ou contribuições também outras que possam agregar, né? Não, sem dúvida. As contribuições, elas podem ser de várias formas, né? Financeira, obviamente, que é preciso, né? Como eu falei, dependemos da filantropia, não existe outra forma de fazer a coisa avançar. Claro, quando a gente chegar num estágio, nós estamos começando o Clinical Trial fase 1 agora. Quando se tivermos sucesso, se Deus quiser teremos, aí podemos alcançar outras formas de funding, mas essa parte inicial depende, para financiar esses trials, a gente tem 2 aprovados e 3 no pipeline, são 5 trials, né? Cada trial desse custa mais ou menos $1 milhão, né? Então precisa ter funding. Então, assim, a pessoa pode entrar no site mbinitiative.org, né? Ou e fazer uma doação no cartão de crédito, ou entrar em contato comigo, né? E aí eu não sei como que
pode depois a gente divulgar seu contato. Divulgar para fazer, se quiser fazer uma doação mais. Os IPOers todos vão achar você no certamente, network. Todos acham ali no Connect. Importante dizer que o recurso vai todo para o Children's National, que é esse hospital importante nos Estados Unidos, para uma rúbrica nossa, né? Então, inclusive quem pode ter os americanos ou quem tem empresa nos Estados Unidos pode ter a isenção fiscal correspondente lá nos Estados Unidos. Evidente, para brasileiros isso não tem. Né? A outra forma de ajudar é com networking, né? Então isso é muito importante. Né? Eu esgotei o meu networking, hoje eu estou no networking dos meus amigos, são vários layers, né? Então isso é importante, alguém que saiba assim, olha, tem uma pessoa aqui que sofreu com alguma doença, não precisa ser a mesma doença, que é sensível à causa, etc. Né? Como eu falei, a gente reúne os melhores cientistas do mundo, né? Nessa instituição do Children's National, estamos dando resultados concretos, com trials sendo aprovados em tempo recorde. Então, às vezes as pessoas que têm interesse, querem um projeto que faça a diferença, né? Então, o MBI, mas independente do MBI, né, que achem as suas causas sérias e que façam filantropia, né? E por último, tem pessoas que ajudam mesmo, né? Tem uma mãe lá de Washington que perdeu uma filha por meduloblastoma e se engajou e hoje ela nos ajuda a prospectar. Tem uma outra de Boston, então a gente também faz um community, né? Uma coisa de comunidade junto a algumas famílias e tal. Então, tem várias formas de ajudar. Mas é evidente que a financeira é sempre a mais premente, né? Fantástico, Fernando. Bom, a gente vai chegando aqui no final aqui do nosso podcast. Acho que tem uma história de vida, né? Uma história transformacional, uma mensagem linda para os nossos IPOers. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqui que nos ouvem. A gente fala um pouco do IPO, o que é o IPO para a família também, mas eu acho que você já é um IPO de carreira aí, né, de Sim. longa data, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem a todos. Eu acho que nesse momento que o mundo tem diversos desafios, né? Guerras, tem eleição nova do presidente americano aí com um turning point da geopolítica mundial, o nosso país desafiado com o governo atual, né, e com sinais bem diferentes. A gente tem também o meio político e judiciário também bem desafiador, né, e as pessoas precisam de um alento, as pessoas precisam de eu não gosto muito da palavra esperança, mas eu gosto da palavra de exemplos de iniciativa que iluminem ela a buscar o seu propósito de vida, fazer o empreendedorismo, fazer por elas, né, acontecer. Então eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos IPOers e para as pessoas que ouvirem também. Tenho certeza que o podcast vai ser muito recomendado para todos. Eu acho, Ventura, assim, tudo que tu falou, né, daria para a gente conversar mais umas 2 horas aqui, né, sobre judiciário, sobre tudo que, né, sobre emendas secretas, etc, e tudo que infelizmente, né, acontece no Brasil e está acontecendo no mundo, mas a mensagem é que mais ou menos eu já passei antes, eu acho que todo mundo tem que de alguma maneira fazer a sua parte, né, para ajudar a consertar o mundo, né, todos nós temos condições de impactar, né? Eu jamais imaginei, como eu falei antes, em 3 anos a gente já está aí reunindo essas pessoas e fazendo a diferença para uma doença que há 40 anos não tem pesquisa. Então, cada um de nós aqui que escolha alguma causa e mergulhe a fundo, dedique um pouco do seu tempo, né? A vida não é só acumular ativos, como eu falei antes, né? E vamos fazer a diferença. Como tu falou, infelizmente a minha motivação acabou sendo uma coisa triste, né? Mas não precisamos passar por isso para fazer a diferença, né? Para fazer o bem. Então, a mensagem que eu quero passar o mundo é difícil, está complicado, mas a gente tem que, cada um de nós, fazer a sua parte.
Ótimo, parabéns. Fernando, a gente sempre tem o hábito aqui de presentear um livro. Esse aqui é o mesmo de sempre, é um livro do Morgan House, que ele fala coisas que nunca mudam ao longo do tempo, né? Então é bem interessante com uma perspectiva econômica ou de negócios, que passado as décadas eles vão estar lá, né? Então queria aqui deixar para você. Muito obrigado, muito obrigado. Uma boa leitura. Olha, um prazer ter você aqui. Já fica aqui um convite para um próximo podcast aí com novidades do MBI e que o Frederico encontre e cure-se rapidamente, né? Estamos juntos aqui com uma energia positiva para ele. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.